Vamos, então, começar o nosso primeiro painel. O tema é competitividade na prática, a visão dos empresários. Nosso primeiro painel traz a visão de quem enfrenta o desafio da competitividade na prática todos os dias. Vamos ouvir representantes do setor produtivo. As entidades que compõem esta mesa representam frentes diferentes e complementares da economia. O varejo, a indústria e a infraestrutura. Cada painelista vai trazer um diagnóstico concreto do seu setor, incluindo um tema que atravessa a competitividade brasileira atualmente, que é o baixo nível de investimento no país. Para mediar essa conversa, convido Ivan Martinez Vargas, da Exame. Compõe a mesa Léo de Castro, vice-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, e Ronei Glasman, CEO da Monvi Infra. Uma salva de palmas para todos os participantes. Sejam bem-vindos. Ivan, a palavra é sua. Bom dia. Bem, falar de competitividade no Brasil, eu tenho 15 anos de carreira, eu comecei a carreira já falando dos desafios da competitividade no Brasil. Eu imagino que os senhores começaram a carreira falando de desafios de competitividade do Brasil. Mas há diferenças dos últimos anos e há constantes nos últimos anos. Então, eu queria começar essa rodada inicial pedindo para cada um falar um pouco do setor sobre diagnóstico. Um diagnóstico breve de quais são os principais obstáculos hoje para a competitividade no Brasil, que são similares em algum modo nos setores, mas há também algumas diferenças importantes. Queria começar com o varejo, Jorge, por favor. Faça sua palavra e aí a gente passa para a CNI e passa para o Monvi Infra. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. É um prazer estar participando desse painel e um prazer estar falando de varejo, né? O varejo está passando um momento bastante peculiar, vamos dizer assim, para não falar difícil. Nós temos, hoje, alguns fatores que estão realmente fazendo com que os desafios do varejo sejam enormes, né? Podemos começar com juros, né? A gente sabe que o capital empregado no varejo, os seus estoques para financiar os clientes, é elevada a necessidade de capital. E os juros na estratosfera há tanto tempo, quando a questão não é que está alta, é que está alta há muito tempo, e a visão de que vai demorar para cair. Então, isso é algo que realmente prejudica muito a operação de varejo. E, consequentemente, a gente tem as questões da inadimplência, quer dizer, uma coisa leva a outra. Se tem um grande volume de inadimplentes, como estamos falando, de 80% das famílias endividadas, essas famílias não vão comprar. Haja vista, por exemplo, alguns programas aí de governo oferecendo 30 bi para venda de carro e não roda, 40 bi para materiais de construção no varejo e não tem tomador, porque realmente está muito apertado, todos estão muito apertados em termos de poder tomar esses empréstimos e, obviamente, o banco vai dar crédito para quem pode pagar. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto que tem preocupado bastante o varejo, e é de difícil solução, porque ele foi implantado no Brasil de uma forma que erradicou para todos os setores da sociedade, são as bets, né? Se nós olharmos que em 2025 o governo recolheu 9 bilhões em impostos, se fizermos um cálculo ao contrário, a grosso modo, a gente chega em 30 bilhões retidos todo mês em bets, que deixa de circular não só no varejo, como em todos os setores. E pasmem, nós temos, esses 30 bilhões são das bets legais, que, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas, Jogos e Apostas, significa 60% do todo. Então, deve ter mais uns 20 bilhões aí das ilegais. Imagina isso saindo do mercado, isso sendo retido. O mercado, a gente tem histórias
tristes, de famílias destruídas, de pessoas, a gente vê no dia a dia, pessoas que querem que sejam demitidas para pegar esse dinheiro e quitar dívidas de jogo. Então, esse é um segundo ponto muito difícil para a gente. E para isso que já estão coisas já instaladas, a gente pode falar de riscos futuros. Nós temos aí a questão do zero no imposto de importação no cross-border. Quem acompanha esse assunto, são os pequenos pacotinhos, chamados de taxa das blusinhas. Na verdade, não falamos taxa das blusinhas, mas pegam calçados, brinquedos, beleza, pega tudo. Vocês terem ideia, entrava no país, o ano passado, em torno de 14 milhões de pacotes, 14 milhões e meio por mês. Iniciamos 2026 com em torno de 15 milhões, um pouquinho menos de pacotes por mês. No meio de maio, quando foi a medida provisória que zerou os 20% de imposto de exportação, só naquele mês, frente à quinzena anterior, subiu 70% e fechou o mês de maio com 20 milhões de pacotes. Junho e julho subiu para 28 milhões de pacotes. São alguns bilhões que estão saindo do mercado indo para fora, esse dinheiro vai para fora. A gente nem vai entrar em detalhes que os produtos são subsidiados, sem certificações, tem uma série de problemas. Mas aí, olhando o varejo como um todo, você tem esses bilhões que estão indo para fora. E a projeção é de crescer. Tanto que uma das plataformas asiáticas, que fez o IPO lá fora, disse que projetou venda de 45 bilhões no mundo, disse que quer 10% das vendas do Brasil, 4 bilhões e meio de dólares, mais de quase 25 bilhões de reais que eles querem tirar daqui e levar para fora. Então, esses três fatores são terríveis para o varejo. E podemos depois falar de um que já está muito difícil, que é a questão do emprego, que hoje está difícil, mão de obra, e a perspectiva, se houver a redução da jornada e a redução da escala, vai ser muito ruim para o varejo, porque vai causar aumento de custo. Nós vamos ter, na redução da escala, uma conta média, vai ter, na redução da jornada, uma conta média dá aumento de 10% de custo. Se somarmos isso com a escala, dá mais uns 13, nós podemos falar em torno de 20% de aumento de despesa na mão de obra, que é a primeira conta mais terrível que nós temos no varejo, que o varejo é mão de obra. Então, assim, nós estamos com um cardápio de situações bastante desafiadoras para o varejo. Obviamente, as empresas se preparam e o momento é muito importante desse debate, porque está todo mundo montando seus orçamentos para 2027, olhando como vai ser o ano. Provavelmente vamos ter que aguardar as eleições para melhor fazer as projeções. Mas o varejo está passando por um momento bastante apertado, uns setores mais, outros setores menos, depende do setor. Tem setor que até está conseguindo passar por esse momento, e tem outros que estão realmente muito apertados. Uma visão geral, depois tem alguns outros comentários. Obrigado, Jorge. Léo, eu queria saber um pouco do cenário da indústria, mas eu imagino que você também falará de juros, mas indo além, conversávamos ali, dizendo que o setor de indústria de transformação, que é particularmente importante para dar dinamismo da economia, tem enfrentado desafios que são mais pronunciados, especialmente considerando o cenário econômico global. Queria entender um pouco melhor. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Agradecer Lucas e a Exame, a Tati e o MBC pela oportunidade da gente estar debatendo esse tema tão importante nesse momento de Brasil. Ivan, assim, eu gostaria muito que o empresário brasileiro tivesse mais medo de não investir do que de investir no Brasil. Acho que esse é o sonho de todo o país, O empresário fala assim, tem que investir, senão vou ficar para trás. No Brasil, não. A gente fala assim, será que eu invisto? Acho melhor deixar o dinheiro no banco, ficar no rentismo. Então, esse um ponto. Sobre a indústria brasileira, assim, a indústria é o setor da economia que realmente está mais exposto à competição global. Então, o nosso olhar, o tempo todo, é um olhar de competitividade relativa.
né, com o que acontece no mundo afora. E a indústria brasileira ela está seguidamente, ano após ano, diminuindo relevância na economia brasileira. E isso é muito ruim para o brasileiro e para a brasileira, porque a indústria é o setor que gera uma demanda derivada muito grande, né? É um setor que gera que paga um salário maior, que é fortemente responsável pela agenda de inovação num país. Então, quando um país desindustrializa, o país empobrece, né? Assim, essa afirmação ela é fato, né? E nós estamos empobrecendo, né? Às vezes a gente fica com a sensação de que o Brasil está andando de lado. Não, o Brasil está andando para trás, e aceleradamente, né? Então, eu vou dar um dado assim, de produtividade, né? que é um indutor básico da competitividade. De 2000 a 2024, a produtividade total dos fatores no Brasil caiu, de novo, caiu 10%. Né? Aí você fala assim, pô, aí vem ele comparar com os Estados Unidos. Lógico que eu vou comparar com os Estados Unidos, lógico que eu vou comparar com a China. Né? A China e os Estados Unidos quase que dobraram. Reino Unido quase que dobrou a produtividade. Mas nós vamos aqui para a América do Sul. A Colômbia cresceu 47% a produtividade. Vamos para o México. O México cresceu 38% a produtividade. Então, assim, nós estamos andando, e de forma acelerada, para trás. Né? Então, isso assim, é preciso que a classe política, que é quem toma as decisões de futuro do país, compreenda. Né? Porque esse modelo de país não vai ficar de pé. Né? Se você olha PIB também, né? Primeiro estou fazendo um pouquinho macro, assim, o PIB do Brasil de 2000 a 2024 cresceu em média 2,3%. Quando você pega a média dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, é mais do que o dobro do Brasil. Né? Você pega a Índia, né? A Índia é 6% ao ano. A Índia está se tornando o que a China já foi, que é a indústria do mundo, onde se fabrica. E a China, que era onde se fabricava, agora é líder tecnológica. Né? E nós somos mercado. É o que o Jorge acabou de falar. Assim, o pessoal olha para nós e diz, vamos empurrar tudo para lá. Né? E estamos perdendo soberania também quando a gente deixa de produzir localmente. Então, a indústria brasileira está sofrendo muito e há muitos anos. Eu acho que o Brasil teve um momento muito rico, que foi em 94, quando nós estabilizamos a moeda. Mas nós aprendemos ali a utilizar duas ferramentas, juro e câmbio, e eu acho que depois a gente parou de estudar, porque continua a mesma ferramenta macro, juro e câmbio. Juro alto, câmbio sobrevalorizado. Então, assim, quem aguenta? Que setor produtivo que aguenta competir num ambiente macro desse? Né, assim, as nossas empresas elas evoluíram ao longo desses mais de 30 anos. Né, assim, nós tiramos outras ferramentas da maleta. O Brasil precisa tirar outras ferramentas. É impossível ser competitivo num ambiente de juro que o Brasil vive há anos. Né, atualmente, em juro real de 10%. É impossível. É impossível conviver com um país que escolhe ter um câmbio valorizado para induzir importação, para poder segurar a inflação e não induz produção. É impossível conviver com um país que não olha para a indústria como uma política de Estado. Né? Assim, eu vejo muitas vezes a notícia de que a indústria do Brasil está buscando privilégio de subsídios. Subsídio, incentivo para a indústria do Brasil é pronto-socorro para enfrentar uma coisa estrutural chamada custo Brasil. É tão caro, relativamente, produzir no Brasil, que a gente precisa de subterfúgio. O subterfúgio mais rápido é pires na mão pedindo subsídio, o que é horroroso. Né? A gente não quer isso. A gente quer reduzir o custo do Brasil, que a gente vai tratar daqui a pouco. A gente quer equidade de condição competitiva com os países da OCDE. Então, é isso que a indústria advoga. A indústria quer ser mais produtiva, mais competitiva, mais verde, mais responsável socialmente, mas precisa ter um ambiente macro. Tem várias coisas que dependem dela, mas qualquer uma dessas coisas que dependem dela são engolidas pelos macropreços do Brasil, que é juro e câmbio. Rony, queria que você comentasse também o que é similar, mas no caso da infraestrutura no Brasil, é um problema crônico, você sabe melhor do que a gente, é a taxa de investimento, que mesmo com um programa de concessões mais arrojado, mesmo com parcerias público-privadas e com investimento público, que é diminuto hoje em dia,
mesmo somando-se tudo isso, ainda abaixo da taxa de reposição. Então, a gente tem um diagnóstico aí, mas o porquê disso e como que a gente muda? Legal, obrigado. Obrigado, Ivan, obrigado, Exame, MBC, Tatiana, Lucas aí, Rogério. É uma honra estar aqui e falar de infraestrutura, obviamente ao lado da indústria, ao lado do serviço, do comércio. O Brasil, eu costumo dizer, pessoal, que sabe aquele paciente que está lá no hospital e você vai visitar o paciente, ele está bem, né, carinha boa, coradinho e tal, mas quando você vai olhar os exames estão horríveis, todos os indicadores péssimos, você fala, isso aqui não está legal. O médico, quando olha, fala, olha, aparentemente ele está bem, a família está achando que ele está bem, mas ele não está legal quando você olha com lupa esse detalhe. Por que eu falo isso? No setor de infraestrutura, os números eles são bonitos, assim, né? Foi o que o Ivan comentou. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, o Brasil bateu recorde de investimentos na infraestrutura, 280 bilhões, um número nunca antes visto, recorde histórico da série, né? Boa parte disso no setor de transportes. Então, aparentemente, parece que a gente está indo num bom caminho. Mas quando a gente começa a olhar com lupa esse detalhe, a gente começa a ver, de fato, os problemas e fala, olha, essa fórmula aqui não vai dar certo, assim, não vai dar certo. Qual que é o grande ponto? 84%, 83%, 84% desse investimento, ele está sendo feito com recurso privado. E está sendo financiado, geralmente, por meio de dívida privada, debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas. A notícia parece boa. Ora, o setor privado brasileiro acordou, o setor privado brasileiro está aí atuando e tem que fazer mesmo, está captando dívida, está investindo, está fazendo rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, né? O programa de concessão brasileiro é tido como um dos melhores e mais modernos e sofisticados programas de concessão do mundo, né? O Brasil é referência. Os indianos vêm aqui ao Brasil para poder ver como é que a gente faz, a gente está muito sofisticado em concessão. Mas tudo isso tem uma origem muito complexa, muito ruim, que a gente sabe que não vai dar certo. Porque o nível de investimento do governo, né, do poder público, ele é cada vez mais baixo. Esse é o ponto. Então, por que o setor privado teve que emergir? Porque o governo, há décadas, não consegue manter um nível mínimo de investimento. Vamos aos números. Falei 280 bilhões de investimento, esse ano a gente vai bater 300 bilhões, recorde do recorde, 84% disso de recurso privado. De dinheiro do orçamento da União, nós temos aí 40, 45 bilhões sendo investidos. Metade desse negócio é o orçamento do DENIT, manutenção de rodovias. Tapa-buraco, pequenas intervenções. Nós temos uma malha rodoviária gigantesca, o Brasil é um país rodoviarista, tem que manter, a gente sabe que o asfalto, pavimento flexível, você tem que dar manutenção. Então, dos poucos 45 bilhões que o orçamento da União investe, metade disso vou trocar em miúdos, tapa-buraco. Não é só tapa-buraco, o DENIT faz uma obrinha aqui, uma obra ali e tal, mas é para manter ali a rodovia. Sobra 20 bilhões. Ora, pessoal, não tem programa de desenvolvimento de infraestrutura no mundo que não tenha capital intensivo público sendo investido, né? Você vai, qualquer país que está fazendo grandes feitos na infraestrutura, você vai aos Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e por aí vai. Eu estive agora recentemente no Canadá, você vai aos Estados Unidos, você vai à China, você vai à Índia. Todos esses têm orçamentos muito fortes públicos. E, obviamente, o capital privado complementa, às vezes mais, às vezes menos. Dívida privada complementa a dívida pública e a coisa vai girando. E isso é muito importante. Bom, aí a gente tem um cenário maior, que é um cenário macroeconômico, taxa de juros altos, todo mundo aqui falou de taxa de juros, e ela é exatamente punitiva, obviamente, para quem tem que captar. Então, a gente capta muito caro, tem uma dificuldade grande de investimento, o setor privado, ele heroicamente, ele vai investindo naquilo que dá. O ponto é, chegamos até aqui e, de novo, o paciente parece coradinho lá no hospital. O ponto é, e agora daqui para frente? A gente tem muita coisa pesada que precisa ser feita. Então, vou trazer um tema que talvez seja o mais relevante deles. Ferrovias. Ferrovias são projetos que demandam investimentos públicos. Sejam trilhos de passageiros, trilhos de carga, demandam investimentos públicos, né? O capital privado complementa. O capital privado tem condição de incentivar, de estimular, potencializar? Tem, mas a gente precisa falar, obviamente, de recursos públicos.
E quando a gente olha o orçamento da União para os próximos 4 anos, a Agenda 2030, 2027, 2030, a gente não está vendo espaço. Por que a gente não vê espaço? Porque temos que ter uma discussão com relação ao resultado fiscal. A gente tem que abrir espaço hoje fiscal. O governo gasta muito, faz os ajustes pela arrecadação, a gente não consegue aumentar o nosso gasto, porque a gente tem uma administração pública que drena muito esse recurso. A solução para isso é aumento de tributação, faz o equilíbrio fiscal, tenta fazer o equilíbrio fiscal pelo lado do imposto, onera mais e a gente entra num ciclo vicioso que a gente não consegue sair dele. Ora, a gente tem que fazer ferrovia no Brasil? Tem que fazer ferrovia. Vamos conseguir fazer ferrovia só com capital privado? Não vamos. O mundo já ensinou isso para a gente. Só para vocês terem uma ideia, 1 quilômetro ferroviário hoje no Brasil, implantado, ele custa 30 milhões de reais. 1 quilômetro. Né? O Brasil é um país continental, sempre que você fala em ferrovia no Brasil, você fala em 700, 800, 1.000 quilômetros. Né? Então, só fazer o cálculo aí, nós estamos falando de 30 milhões por quilômetro. Vamos ter que falar de espaço fiscal, discricionário. E para falar de discricionário, nós vamos ter que falar de equilíbrio fiscal, de ajuste fiscal. E para falar de ajuste fiscal, nós vamos ter que falar de ajuste pelo lado da despesa. Né? Então, aí, de novo, a gente roda, e a gente chega no problema da nossa casa. Não dá para gastar mais do que se ganha. Isso aí, todo mundo faz isso aqui. Né? Tem que ter uma sobrinha lá no final do mês para a gente arrumar a nossa casa, para poder fazer uma reforma. Então, é isso. O Brasil é isso. A gente roda. Temos um país com 215 milhões de pessoas. Claro que tem uma questão populista, tem uma série de discussões que a gente sabe que precisam ser feitas, de benefícios sociais, etc. Mas o fato é, não está sobrando há mais de década recursos para investimento público. Até agora, o investimento privado carregou heroicamente aí, vem carregando esse encargo. Mas a gente não vai conseguir, daqui para frente, os projetos estão acabando, Ivan. O ponto é isso, os projetos viáveis, os projetos que fazem sentido para o setor privado, eles estão acabando. A gente não tem 20 vias Dutras no Brasil, a gente tem uma via Dutra. Aí tem uma Fernão Dias, aí tem uma Regis Bittencourt. E depois começa a cair o nível de viabilidade econômica que o recurso privado não tem jeito, tá? É conta, é matemática, é planilha. Então, a gente começa a chegar no nível de ativo que tem que ser feito. Né? Os países desenvolvidos, a OCDE, faz esses investimentos. E eles não têm uma racionalidade de fluxo de caixa lá na planilha, tem uma racionalidade de necessidade econômica, social, de cobrir um país da magnitude que é o Brasil. Então, assim, de novo, rodamos e caímos no mesmo problema. O Brasil gasta mais do que deveria. Então, a gente tem que discutir realmente equilíbrio fiscal. Claro. Gostei da metáfora do paciente, porque justamente a gente tem um diagnóstico que é similar, relativamente similar entre vocês, mas estamos num ano de eleição, estamos num ano de definição do próximo ciclo, dos próximos 4 anos. Sei que as definições de investimentos são ou de curto ou de longuíssimo prazo, mas eu queria entender, agora, dado esse diagnóstico, dados os problemas que nós temos, tem um quadro fiscal complexo, temos, enfim, do lado de oportunidades, uma reforma tributária, mas também com seus desafios. Quais são as agendas prioritárias de cada setor, e aí 2 ou 3, para o próximo ciclo? Agora eu vou variar, Jorge. Agora eu queria que o Léo falasse primeiro, depois o Rony e depois o Jorge. Tá. A indústria, ela acabou de entregar para os candidatos a presidente, e fico muito feliz de ter coordenadores de programa dos candidatos a presidente aqui presentes hoje. Nós vamos ter um debate entre eles, isso é muito importante, porque a gente acredita que eles é que vão dar racionalidade ao candidato. O candidato está muito preocupado com o voto, mas nós precisamos, lógico que ele precisa ganhar a eleição, mas ele depois precisa ter entrega efetiva, e a gente conta muito com a capacidade, inteligência e discernimento de vocês na construção disso, nas decisões do eventual presidente. Então, a indústria, ela colocou 3 frentes, né, de forma muito clara. Primeiro, nós precisamos fazer esse enfrentamento dos macropreços. Isso, como eu falei, sem resolver isso, todo o resto é pequeno. Né? Então, enquanto o juro for desse tamanho, enquanto o Brasil usar câmbio de forma que traga desequilíbrio competitivo, todo o resto é pequeno. Né? Então, esse é um ponto. Aí, a gente vem para coisas mais
que estão no nosso próximo da gente, né? Então, um é, de fato, fazer o Brasil ter uma política industrial, que seja uma política de nação, e não uma política de governo, né? O Brasil sabe fazer política de desenvolvimento econômico pública, né? Vide o agro, né? A política de desenvolvimento do agro, ela nasce lá no início do século, 2000 e pouquinho, né? E vem perseverando por mais de 20 anos e sendo melhorada. A indústria precisa ter uma política de Estado, né? E isso não é uma coisa inédita e nem vai ser uma coisa inovadora do Brasil, porque política industrial virou a agenda central de todos os países desenvolvidos no mundo hoje. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que acontece na Europa, olha o que acontece na Coreia, olha o que acontece no Japão. Todos os países estão colocando recursos, subsídios, protegendo mercados, o termo é esse mesmo, protegendo, né? Assim, a gente tem que parar de fazer curva nas coisas, apoiando setores que são estratégicos, fazendo as suas escolhas de país e induzindo produtividade e competitividade interna, né? Então, política industrial é crédito, é indução de pesquisa e inovação, é capacitação e formação de capital humano, é compra governamental e é política de comércio internacional. Então, o Brasil precisa ter uma política industrial de qualidade, né? E o terceiro ponto é justamente esse de enfrentar o custo Brasil. O custo Brasil, ele, ao contrário de várias outras questões no Brasil, ele depende muito pouco de investimento público. Ele precisa de decisões regulatórias. Então, por decisões regulatórias, você erradica boa parte do custo Brasil, mas precisa de ter vontade para isso, gente. E, assim, o MBC, a CNI, várias entidades, assim, tem dia que a gente fica cansado de falar a mesma coisa. E fala assim, não é possível que não entende. Não é possível que não entende. Né? Assim, chega a irritar. Né? Assim, às vezes a gente vê personalidades relevantes da política falando assim, não, nós precisamos combater a inflação, reduzir de forma estrutural o custo de produzir no Brasil. Pô, mas por que ele não tomou uma atitude para reduzir o custo do Brasil? Porque, ao reduzir o custo do Brasil, tudo fica mais barato. A gente olha muito o custo do Brasil com a competitividade relativa das nossas empresas com os países da OCDE, mas o custo do Brasil onera todos os brasileiros e brasileiras. A existência do custo do Brasil faz com que tudo que é produzido aqui, e é a maioria das coisas que a gente consome, tudo fique em torno de 20% mais caro. Então, você quer aumentar o poder de compra do brasileiro e da brasileira? Enfrenta o custo do Brasil. Né? Então, assim, nós não estamos advogando em causa própria. Lógico que isso tem impacto no setor produtivo, mas, antes disso, tem para o brasileiro e a brasileira. Assim, o custo do Brasil, hoje, ele tira competitividade de forma muito objetiva da indústria brasileira e faz com que ela perca esse jogo, esse game competitivo global, que é o que a gente está acontecendo. E eu reforço, pouco dinheiro e muita vontade, decisão política. E o conteúdo está disponível, tem diagnóstico, tem proposta, tem estudo, e a gente precisa ir a fundo. Para ficar só num exemplo, Ivan, há 6 anos se aprovou a nova Lei do Gás, né, com o objetivo de trazer o gás, que é uma base energética fundamental para a competitividade de todo o Brasil. Né, para trazer a lógica da gente conseguir reduzir em 6 vezes o custo do gás. Aprovou a nova Lei do Gás. Só que aí cai nas armadilhas da burocracia. Ah, mas não regulamentou. Ah, mas não faltou isso. Então, eu falo assim, não adianta a gente comemorar as coisas, os avanços, tem que colocar no VAR. Tem que ver se aquilo que aprovou vai acontecer, vai chegar para o brasileiro, para a brasileira e para as empresas. Porque aprovam, fazem propaganda, abraçam, comemoram. Nós mesmos, da CNI, muitas vezes comemoramos. Eu falei, cara, vamos parar de comemorar. Tem que chegar até o fim, tem que chegar no custo efetivo, porque senão a gente vive de carnaval, de sonho, que passa rapidinho. Então, esses são os 3 pontos: macro, política industrial, redução de custo do Brasil. E você, Rony? Só queria fazer um micro comentário. Você falou dos investimentos ferroviários, de quanto que eles são intensivos, mais intensivos de capital do que rodovias, evidentemente. E o Plano Nacional de Logística prevê uma série de tramos até 2050 para fazer com que a carga no Brasil, 35% dela seja carregada por ferrovias, mas muito trecho greenfield. Muito trecho greenfield com um investimento
privado. O quanto disso pode se concretizar efetivamente. E também as 3 agendas para É isso. Hoje a gente está com menos de 20%, né, da matriz de transporte brasileiro sendo feito por ferrovia, né? E o Brasil é um país que produz basicamente grãos, né, agronegócio, as grandes cargas, agronegócio e mineração, heavy haul, que a gente chama de grande peso, e longo curso, né? E aí o Brasil tem uma matriz rodoviária, né? 65% do nosso transporte ele é rodoviário. Aí o gringo lá fora olha e fala, mas peraí, gente, mas caminhão não foi feito para isso, né? O caminhão é outro perfil, né? O Brasil não deveria ter ferrovia? Sim, deveria ter ferrovia. Tem um projeto realmente do governo, né, de um programa de concessões bastante ousado, mas tem essa questão da viabilidade. São projetos greenfield, a gente está falando de, às vezes, ferrovias de 1.000 quilômetros, que precisam, para começar a operar, você tem que fazer os 1.000 quilômetros primeiro, né? Então, do ponto de vista de um fluxo de caixa do setor privado, é difícil parar de pé, porque você fica ali quase uma década só investindo, né? Você capta, né, aos juros que for, os juros do momento, e vai investindo 10 anos construindo, com todas as mazelas da engenharia civil brasileira, dificuldade de licenciamento ambiental, etc., e só começa a ganhar o seu primeiro centavo de recurso a partir do 10º ano. Então, são projetos realmente muito desafiadores. Mas sabe, Ivan, a gente lá no setor de infra, a gente estava fazendo o levantamento, todo mundo está fazendo aí as propostas de campanha, o que a gente vai levar para os candidatos e tal, e aí a gente começou a enumerar várias coisas, assim, né? A questão fiscal, a questão dos juros, o custo Brasil, a dificuldade de licenciamento ambiental, questões concorrenciais, tem uma série de questões, e aí a gente começou a lembrar, né? Um economista falando com o outro, falou, peraí, mas o Brasil tem um processo que endereça tudo isso, assim, tudo que a gente está falando aqui está lá, que é o processo de adesão à OCDE. O Brasil começou em 2000 formalmente, quer dizer, o Brasil começou há muitos anos, né, mas formalmente, no governo do presidente Temer, o Brasil, de fato, pediu, né, protocolou ali a carta para adesão à OCDE. Demorou 5 anos, a resposta veio já no finalzinho do governo Bolsonaro, 2022, finalmente falando, Brasil, ok, você está apto aí, né, o seu application aí foi aceito, você pode continuar nesse processo. E desde então, aí houve troca de governo, veio o presidente Lula, e aí essa agenda, ela existe formalmente, mas ela está meio parada, andando meio de lado lá dentro do Ministério da Fazenda. E assim, tirando as ideologias de lado, tá, pessoal? O OCDE, o Clube dos Ricos, não é nada disso. Vamos ver o que é a agenda da OCDE. É aquela história, eu não vou conseguir ensinar tudo para o meu filho, mas se ele for para uma boa universidade, eu já sei que ele está num bom caminho. O que ele aprender ali, ele vai aprender mais ou menos, bem direcionado. É mais ou menos o que a OCDE faz, né? Fala assim, pessoal, olha só, país, independente do seu viés ideológico, político, partidário, segue aqui um caminho, uma receitazinha de bolo aqui, que tende a dar certo, né? Ou seja, gasta menos, né? Gasta menos em termos de administração, abre espaço para o discricionário, reduz a sua taxa de juros. Então, quer dizer, a OCDE ela faz esse movimento todo, e se a gente conseguir retomar esse processo, eu não diria nem a adesão propriamente dita, a formalidade de adesão, acho que é o de menos, sabe, Ivan? Eu acho que o mais importante é a gente perseguir essa agenda, porque essa agenda ela vai endereçando esses pontos, né? Se você tem que investir em ferrovia é intensivíssima em capital, você tem que ter custo de capital baixo. Se a gente pensar, as maiores empresas de navios, né, os armadores, navio é uma coisa intensivíssima em capital, você pode ver que elas estão sediadas em países que têm um custo de capital muito baixo, né, tendente a zero, Suíça, Dinamarca, né? Por quê? Porque para você comprar um navio, o navio custa $200 milhões, $300 milhões, $400 milhões. A 14% ao ano de juros, você não compra um navio, você esquece, não tem indústria naval que sobreviva, porque é intensivíssimo em capital. E não é à toa que, onde que está a Maersk, onde que está a MSC? Nos locais onde você tem capital barato, né? Então, tudo isso não tem mistério, está lá, é a cartilha da OCDE. Ah, mas ideologicamente, eu não quero fazer uma adesão à OCDE, porque o Clube dos Ricos... Tudo bem, não precisa fazer adesão, é o de menos, né? O marketing é o de menos. Mas se a gente conseguir seguir mais ou menos o que está ali, eu acho que a gente consegue endereçar ponto a ponto. Então, acho que tem uma palavrinha aí que é OCDE,
que o Brasil deveria voltar a falar sobre esse assunto. A gente parou de falar. Tem 4 anos que a gente não fala de OCDE. Falamos no passado, falamos no governo Temer, falamos no governo Bolsonaro, agora nesse governo falamos muito pouco, e eu acho que agora, 2027, 2030, a gente vai ter que voltar a falar desse tema. Então, fica aí a sugestão. Jorge, os 3 pontos principais para o varejo nesse próximo ciclo. Então, eu ouvindo aí as falas dos meus colegas, né? Você vê, custo Brasil, não vou nem ir nessa linha, porque todo mundo sabe, né? Agora, tem um ponto muito importante no varejo. O varejo vai buscar, obrigatoriamente, porque não tem saída, produtividade no próximo ciclo. Por que vai buscar produtividade? Porque não tem setor mais competitivo de negócio do que o varejo. Não tem. Né? Tanto que você vê um supermercado abre numa esquina, na esquina em frente abre o outro concorrente. Quer dizer, até às vezes meio irracional, mas é assim que o varejo é. E nós temos que ver que o varejo é o único setor que não tem capital de governo. Se a gente vai no governo pedir alguma coisa, não tem, porque eles vão falar, qual a sua garantia? O varejo, em geral, não tem ativo imobilizado. O varejo tem um estoque que gira. Então, para capital de curtíssimo prazo, que é caro, né, 14%, 22% no mínimo, aí você consegue, mas não resolve questões de investimento a longo prazo. Então, questões de investimento a longo prazo acaba sendo dinheiro, do recurso dos próprios empreendedores. Então, a gente tem uma questão de varejo estrutural que, para crescer, precisa ter mercado. Precisa ter mercado forte, classe média forte. Vocês sabem, o varejo é 9,2% do PIB, ele já foi mais. O varejo ele é 30% maior que o agro, que aparece bastante. Mas é 30% maior que o agro. O varejo é quem mais emprega no país depois do governo. E o varejo é quem menos tem apoio governamental para crescer. Aliás, nem tem uma Secretaria do Comércio. Né? Então, o varejo realmente é alguém que tem que se virar nos 30, como a gente brinca. Então, a primeira coisa que o varejo toda hora vai ter que aumentar, e aí entra a tecnologia, entra a inteligência artificial, entra a logística, é produtividade. Esse é um ponto fundamental para a sobrevivência. E eu diria o seguinte, de todos os tamanhos, né? Inteligência artificial, para você vender melhor, conhecer o cliente, vai pegar todos os tamanhos de varejo. O segundo ponto, que é um desafio até 2032, que a gente fica até assustado, porque essa é uma pesquisa que 70% das empresas não estão olhando para isso, é a reforma tributária. A reforma tributária vai mudar a forma de fazer negócio. O varejo vai ser transformado. A não cumulatividade do imposto, a gente vai ter que voltar nos nossos fornecedores, porque se o varejo não vende, não tem indústria, se o varejo não vende, não precisa estrada para andar com caminhões, não precisa ponte, não precisa armazéns. Então, nós vamos ter que voltar nos fornecedores para rediscutir essa matriz de custos. O varejo já tem uma margem pequeníssima, basta vocês pegarem as empresas de capital aberto para verificar qual que é a margem o lucro líquido do varejo. Então, o varejo tem uma missão muito forte, até 2032, de fazer assentar bem a reforma tributária. Não tem saída, é a ponta, é uma reforma do consumo, e nós vamos ter que voltar na cadeia para rediscutir, desde a locação de uma loja num shopping, né, que tem que ter em mente que a reforma tributária é neutra, segundo a concepção dela. Que eu não estou dizendo se ela é boa, eu estou dizendo os conceitos. Ela é neutra. Se ela é neutra, você tem que falar de preços líquidos. E isso não está na cabeça de muita gente. Então, nós vamos ter aí, nesse próximo ciclo, como IDV, a gente já está muito dentro lá da Receita Federal, da Fazenda, rediscutindo, porque até como apresentar o preço ainda não está definido. Então, tem muitos detalhes que vai ser um grande desafio para o varejo aí no próximo ciclo. E o terceiro é a questão da mão de obra. Né? Nós temos aí um problema que estava solucionado, e o varejo é intensivo em mão de obra, como eu disse, é o maior empregador depois do governo, que é o retrocesso nas leis trabalhistas. A partir do momento que nós tivermos aí a isenção de sucumbência até R$ 3.200, se não me engano, para quem ganha até R$ 3.200, os processos trabalhistas
dispararam. Tem indústria do processo trabalhista. Porque, claro, eu vou entrar por qualquer motivo. Aliás, quando sai um já fala para o outro, já tem os advogados de porta de loja, vamos brincar assim, para não falar de outra coisa. Vou me defender, isso não é indústria, não. A indústria tem robô, tem máquina, nós temos gente ali na barriga no balcão. Então, isso daí vai ter que ser revisitado, pessoal. Por mais que a gente... Ninguém quer que se trabalhe muito, de burnout e tudo mais, então vem aí a questão do judiciário, né, a questão trabalhista no judiciário, e vem a questão, aí, se for aprovada, da redução de jornada e escala de trabalho. A redução de jornada numa loja de 8 pessoas significa 10% de aumento de despesa. Se vier com a escala, significa mais ou menos mais 12%. Estamos falando de mais de 20% de aumento de despesa. Vai para o preço, não vai ter jeito, vai virar inflação. Então, e tem coisas que não falam. Quem mora num condomínio, tem lá a sua vigilância 24 horas, vai ter aumento de 14% no condomínio, são 39 milhões de pessoas em condomínio. Então, assim, quem leu a lei, a PEC total, está escrito lá, todo prestador de serviço público poderá pedir revisão do equilíbrio contratual. Todo serviço público não tem aumento. Então, assim, esse negócio é muito bonito, assim, falar por cima da água, assim, olhando assim, todo mundo vai trabalhar menos. Mas, na prática, se acontecer, né, nós vamos realmente ter que fazer uma transformação nas empresas e um grande desafio no varejo, porque é intensivo em mão de obra. Então, esses 3 pontos, tem outros, mas só esses 3 já vão deixar realmente o varejo bastante preocupado. Bem, perguntas do pessoal aqui. José Napolitano pergunta, fala que o Brasil tem uma matriz energética diferenciada e um enorme potencial ainda pouco explorado em fontes como biogás, biometano, que podem substituir combustíveis fósseis. E pergunta se, na visão de vocês, energia pode ser uma vantagem competitiva do Brasil e o que falta para que essa vantagem efetivamente se concretize, né? Pedir para ser bastante breve, que a gente está... Eu acho que o ponto é central, né? O Brasil, de fato, tem um potencial gigantesco aí na base dos biocombustíveis. Transição energética é o nosso core business, né? Se tem um país no mundo que pode ser protagonista e já é protagonista nessa agenda, é o Brasil. Agora, tudo isso vai esbarrar nas nossas tradicionais mazelas, né? Então, quer dizer, temos que fazer biorefinaria? Temos. Muitas biorefinarias precisam ser feitas no Brasil. Temos feedstocks? Temos matéria orgânica para fazer biocombustível? Temos. Mas a gente tem que licenciar ambientalmente essas biorefinarias. E o Brasil tem problemas históricos de licenciamento ambiental. Então, de novo, o potencial existe, né? A matéria-prima está aí, a tecnologia está aí. O Brasil tem um programa de etanol que é consagrado desde a década de 80, uma potência mundial, uma das maiores produtores, junto com os Estados Unidos, de etanol. Estamos fazendo etanol de cana, etanol de milho, de segunda geração de milho. Agora, a gente tem que fazer esse combustível chegar a um preço razoável no tanque do carro, no tanque do caminhão, do avião. O Brasil pode fazer combustível sustentável de aviação, Sustainable Aviation Fuel, SAF? Pode, tem um programa de SAF para isso, e temos tecnologia e temos feedstocks para isso. Agora, a gente tem que fazer esse combustível chegar lá no tanque do avião a um preço competitivo, e aí nós temos todas as mazelas dessa cadeia. Não basta ter potencial. Potencial é fundamental, mas a capacidade que o país tem que ter de transformar o potencial em realidade e fazer a coisa de fato acontecer. Ivan, é isso. Assim, mais uma vez, um país com potencial e que não entrega. Energia no Brasil é isso. Nós produzimos energia limpa e energia barata, mas ela chega caríssima para a indústria, caríssima para a indústria. Então, por quê? Porque a quantidade de encargos agregados na conta de energia, de subsídios irracionais nas contas de energia, que faz com que a energia seja um fator de não competitividade para o Brasil, né? Então, mais uma vez, o Brasil praticando a sua excelência de perder a oportunidade. Então, não sustenta esse discurso de que o Brasil tem uma matriz limpa, que é bonito, que é legal e tal, gera resultado zero para o desenvolvimento do país da forma que está posta hoje. Não, o varejo como usuário
grande de energia fica realmente preocupada, essa questão da matriz, e a gente ia ver desde lá de trás alguns planos para que no final subsidiavam a energia, mas depois a conta vem, né? Esse é o problema. O varejo tem, podem notar, as novas unidades, a gente tem indo atrás de energia solar, tem negociado no Mercado Livre e tal, mas não resolve. Realmente precisa ter um baixo custo, porque as lojas obrigatoriamente ficaram mais confortáveis, né? Então, você não pode entrar numa loja e não ter ar-condicionado. E ar-condicionado é um enorme consumidor de energia, certo? Fica ligado o dia todo. Então, é muito importante, realmente, a gente olhar para a questão do custo da energia. Vamos pensar nos data warehouse aí necessário para as nuvens, né? Que o Brasil é um dos focos. Precisa ter energia barata, eu concordo plenamente, e isso, como a gente fala, o varejo é um repassador de produto, compra, vende, e dos seus custos tem que ser cada vez menor. Isso ajudaria muito no desenvolvimento do varejo. Claro. Outra pergunta, já você tocou em IA, e a pergunta fala disso, pergunta do Christian Perrone. Falando de IA, que o processo de adoção ainda parece ser muito baixo no Brasil, seja pela indústria, imagino que no varejo também, se vocês acreditam que seria necessário uma estratégia de investimento, de adoção e difusão de IA para aumentar a produtividade no país. E aí vou agregar uma subpergunta para a gente. E o que o poder público pode fazer nesse sentido, né? Considerando marcos regulatórios, considerando Redata, por exemplo. Quer começar? Quer começar, Jorge? Posso. Olha, a inteligência artificial no varejo é muito importante. É muito importante, porque ela já está a todo vapor, principalmente nas grandes, também nas pequenas e médias está entrando. O atendimento ao cliente, né, aquele agente de IA que a gente chama, que vai saber do cliente o que ele quer antecipadamente, vai propor a solução e dentro da operação facilitar muita coisa. Então, a IA, o governo acha que deveríamos ter mais iniciativas de IA abrangendo todos os níveis, porque quando a gente fala de varejo, 90%, mais ou menos, são de pequenos e médios. Os grandes são em torno de 10%, pouco mais. Então, a gente tem que olhar o Brasil. E olhando o Brasil, acho que falta muito apoio para médio e pequeno poder se desenvolver utilizando o IA, que é o caminho natural de melhorar a competitividade. Ivan, a indústria está muito atenta e investindo tanto em IA quanto em automação, até porque isso deixou de ser uma opção. Pela ausência de capital humano para operar os equipamentos, assim, a automação virou uma necessidade urgente. Agora, assim, o Brasil tem linhas de crédito dentro do Nova Indústria Brasil, tem o FINEP, que é uma linha de crédito que induz investimentos em tecnologia, em automação, em inteligência artificial. Então, isso é uma coisa boa, importante, é uma iniciativa importante. Falta orçamento, como sempre, né? É um orçamento pequeno, restrito, pelo tamanho do desafio posto, né? Mas assim, a indústria está conectada com essa agenda, né? O payback que a gente fazia antes, né, era a troca de capital humano por automação, ver como essa conta fechava, ela passa a ser uma conta de quanto nós deixamos de produzir por falta de capital humano versus o investimento em automação. Então, para sobreviver, para ser competitivo globalmente, né, a indústria está mergulhada nisso, e o FINEP é uma linha que tem que crescer de orçamento. Um outro programa importante é o Brasil Mais Produtivo, que também está dentro da agenda do Nova Indústria Brasil e que induz as pequenas e médias e microempresas a conectarem com o tema. Porque para esse empresário, que é um empresário que joga em todas, né, muitas vezes ele não tem, ele entendeu, mas não sabe como fazer, né? Então, o Programa Brasil Mais Produtivo, que é operacionalizado pelo Senai e pelo Sebrae, tem levado isso aos industriais para que eles possam avançar nessa agenda. Congresso esse ano, ano de eleição, é um ano terrível para o Brasil, né? Porque o Congresso fica muito focado nas pautas populares e populistas, né? Então, nós estamos discutindo taxa das blusinhas, nós estamos discutindo jornada 6x1, escala 6x1, aquela coisa toda. E tem eu queria destacar 3 projetos que hoje estão no Congresso,
que são vitais para todos os setores, o setor econômico, e eles não vêm à tona, ficam ali patinando e a gente não consegue trazer. O primeiro deles é o novo marco legal de concessões e PPPs. Né? A gente tem hoje um marco legal, a nossa lei de concessões tem 30 anos, a lei de PPP tem 20 anos. Precisam serem modernizadas urgentemente. E nós temos um projeto, nota 9,9, lá pronto no Senado, aguardando ser designado relator. Então, esse é um projeto que não anda, deveria andar, que é fundamental para essa nossa agenda de concessões e PPPs, para a gente continuar fazendo o setor privado investir. Projeto número 2, super importante, esse está um pouco mais em voga, porque esse pega todo mundo, PEC da Segurança Pública. Né? A gente tem uma PEC lá também pronta para ser votada, super importante. Segurança Pública é um tema que pega todo mundo aqui, pega na veia o setor de transportes, infraestrutura. O que a gente vê acontecer, por exemplo, na região aqui, pertinho de São Paulo, em Cubatão, né? Atentados contra crime organizado, né? Contra trens, contra veículos, e no Brasil inteiro, tá? A gente tem problema de depredação e atuação mesmo de crime organizado muito forte. A gente tem uma PEC da Segurança Pública que está lá, e vamos ver se agora, no próximo esforço concentrado, né, Rogério, a gente consegue colocar essa PEC para andar. E tem um terceiro projeto que foi falado aqui, que é o tema, aí vou chegar exatamente no tema agora, que é o Redata. Você comentou, o Ivan falou do Redata, né? O Brasil tem um potencial gigante aí, e muita necessidade de investimento na área de IA, de telecom, de dados, e a gente tem um projeto super bacana, que também já foi relatado na Câmara, está lá no Senado, que é o Redata, que incentiva esses investimentos que o mundo inteiro está fazendo, e o Brasil tem energia para fazer isso. Obviamente, essa energia tem que chegar um pouco mais barata, mas existe energia de fonte renovável, e a gente precisa colocar isso para andar. Então, a gente tem 3 projetos lá que, infelizmente, nós estamos no ano de eleição e a gente fica discutindo só aquilo que é pauta popular, que é pauta populista, e a gente não trata do que, de fato, interessa para o país. Falando nisso, e aproveitando o gancho de ano eleitoral e pauta populista, a gente está enfrentando, bem, no período eleitoral surgem muitas propostas, e agora a gente vê o que predomina, tem predominado nos últimos anos no Brasil, uma polarização ideológica, mas que traz seus resultados também para as visões de mundo econômicas e esse antagonismo. Queria saber como que isso afeta as decisões de investimento de curto prazo, mas também de longo. E se vocês veem o cenário eleitoral também predominado pela polarização também nesse ano. Quem quer começar? Vamos lá, vou puxar aqui, então. Vamos lá. Assim, o setor de infra, a gente ficou muitos anos no passado com uma discussão muito boba no Brasil, que era, o setor deve ser o capital privado ou o capital público, né? Somos contra as privatizações, né? Tem que ser o governo não pode abrir mão das suas empresas estatais de infraestrutura, estratégicas, soberania nacional, como se o capital privado não fosse soberano, não fosse nacional também, etc. Por sorte, né, depois de muitas décadas perdidas discutindo bobagem, que a gente sabia que isso não ia dar em nada, hoje a gente tem uma agenda de programas de concessões e PPPs que ela só anda para frente. Assim. Então, a gente já vem há vários governos, lá, governo Lula II, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula III, essa agenda ela vem crescendo, e por isso que a gente chegou aí num programa de concessões que é tido como referência no Brasil. Então, essa parte ideológica ela já está superada, a gente não imagina que, seja qual for o governo que venha, o programa de concessões ele vai continuar. A grande questão é que o programa de concessões em si não é milagroso, né? Assim, não basta falar, eu tenho um excelente programa de concessão. Tá bom, mas a conta fecha, faz lá a conta lá. Eu vou conseguir conceder uma rodovia lá no interior do Tocantins, que liga 2 cidades importantes, mas de médio porte, não é a Dutra, não é a Fernão Dias, é uma rodovia importante lá no Tocantins, no Pará e tal. Não vou conseguir conceder essa rodovia. Não tem tráfego para isso, a conta não fecha. Tá, e aí, o que tem que ter? Tem que ter aporte do governo, então tem que ter resultado fiscal, tem que fazer o dever de casa, tem que ter resultado fiscal, tem que abrir espaço discricionário no orçamento para poder investir. De novo, a gente vai sempre voltar no problema da casa. Todo mundo vai brigar, mas no final do mês, você vai olhar lá na conta bancária. Quanto que tem de dinheiro aí? Nós vamos poder viajar esse mês, nós vamos ter dinheiro para pagar o arroz e feijão da casa, e aí começa marido e mulher pode brigar à vontade, mas o que manda é o saldo lá na conta, não tem conversa. E quanto que nós estamos no cheque especial? Porque nós não temos nem saldo mais na conta, é cheque especial agora, né? Então, é isso no final do dia. Em resumo,
programa de concessões vai continuar evoluindo, que bom, é uma boa notícia, mas não é milagroso, não faz milagre, o país não pode viver só de um programa de concessão. Léo. A polarização não é uma questão de Brasil, né? Assim, o mundo está muito nessa agenda de polarização. Então, a gente precisa conseguir fazer com que aqueles líderes que são escolhidos pela população compreendam efetivamente que o espaço que eles tinham de errar na gestão ou de não enfrentar os temas relevantes no Brasil acabou. Acabou. Então, assim, são vários pontos, né, que as lideranças políticas vão ter que definitivamente enfrentar, sob pena do que é a moeda deles, né, que é o voto, que é a reeleição daqui a 4 anos, não acontecer. O país está exaurido em capacidade de criar fatos positivos e fazer o Estado empurrar dinheiro para a sociedade, né? O Fernando Henrique diz que o Brasil diz que o Brasil só muda quando ele chega na exaustão, né? Então, eu acho que o Brasil está exaurido. O nível de endividamento das famílias é gigantesco, o endividamento do país é absurdo. A gente se engana na estatística falando de déficit primário, quando não olha o déficit nominal, que é mais de trilhão, né? Assim, que é o mesmo dinheiro. Então, por que eu fico falando do primário? Porra, eu estou devendo, todo ano eu estou virando negativo e trilhão para frente, né? Então, não fica de pé. Não fica de pé, né? Assim, todos nós vamos apanhar, vamos sofrer com isso, né? Então, eu espero que as coordenações de programa, né, que as pessoas que influenciam tecnicamente e que mostram que, na vida, decisões difíceis que empurram realmente qualquer coisa para frente, que essas decisões sejam enfrentadas e tomadas. Para concluir o painel, Jorge. Bom, a questão de polarização é muito forte, tanto que tem coisas irracionais, como aprovar a taxa do imposto de importação no cross-border, que sabemos vai prejudicar muito o varejo, a indústria, toda a cadeia. Nós estamos exportando os empregos, estamos exportando indústrias, estão indo para o Paraguai, por exemplo, mas você trabalhar aqui, pagar o empregado aqui, abre no Paraguai e traz sem imposto para o Brasil os produtos. Eu acho que a gente tem que olhar bastante a questão de como pagar mais para os seus colaboradores sem custar mais para as empresas. É muito a carga que nós temos em cima de cada real que nós pagamos aos trabalhadores. Então, o varejo precisa de população que tenha capacidade de adquirir, de comprar. Se isso não acontecer, o varejo vai estar sempre andando para trás. Ele era, em 2022, 11,1% do PIB, hoje é 9,2%. E a transformação maior que a gente espera é melhoria do poder aquisitivo, além do que já foi citado aqui, toda a população, para realmente o país crescer. E, quem sabe, até o novo governo, seja quem for, uma secretaria de comércio e serviços, porque eu fico escutando meus colegas da indústria, da infraestrutura, com secretarias, e ninguém tem aí um olhar estruturante para o varejo. Eu acho que o próximo governo poderia criar e olhar de forma mais estruturante para o varejo e serviços, para que ele tenha um crescimento sólido ao longo dos anos. Perfeito. Obrigado, Jorge. Obrigado, Léo. Obrigado, Rony. Acho que temos aqui o diagnóstico e temos alguns cursos de ação. Quem sabe, para o próximo ciclo, algumas dessas pautas possam ser endereçadas. Muito obrigado.